A gente traz para você aí de casa um conteúdo bem bacana, a gente vai falar de cores na decoração e em projetos de arquitetura. E por isso a gente convidou a Samira Fagundes, que é irmã da nossa repórter lá da TV Atalaia, a Samara. Muito bom estar aqui, que bom conhecer você, viu, Samira? Prazer. Muito obrigada, Thalita, pelo convite, né, da gente estar aqui hoje falando sobre um assunto, né, tão legal, né, tão divertido, né, que é trazer as cores, né, para dentro dos ambientes da nossa casa. Sim, muito bom, muito bom. Bom, primeiro que a gente está num ambiente aqui super alegre, você que está nos assistindo vai conseguir ver. Eu até falei para Samira, você combinou, né, essa produção que você montou aqui, você combinou o seu look com... mas é energia, né, a gente acaba aqui, vai movendo de energia. E pra gente falar um pouquinho de cores, aqui a gente tem muitas cores, a gente tem o cinza, a gente tem o laranja, a gente tem os quadros. Eu queria como é que quem está em casa pode trabalhar isso? Então, como é que a gente começa, né, a trabalhar as cores, né? Quando a gente pensa em cores, né, a gente pensa nas relações, né, psicoespaciais, né? O que a gente quer causar para essa pessoa que vai habitar, que vai existir ali dentro desse espaço. Então, as cores, elas têm esse poder, né, de transmitir mesmo. Obviamente, né, que a gente precisa entender do cliente, né, que cor que ele gosta, né, o que ele fica satisfeito, para a gente conseguir colocar isso, né, dentro do espaço, né, dentro de uma ambientação, seja numa decoração de interiores, seja num volume de arquitetura, né, seja na cidade, né, numa praça, né. Então, são essas sensações que a cor vem trazendo, né, dentro da cidade, dos ambientes, da né, nossa várias casa. E é muito escalas. interessante isso, Samira, porque a gente já falou algumas vezes aqui no Mora Sergipe, por quê? As pessoas têm medo de usar as cores na decoração, com medo de errar, claro que tem que ter uma harmonia e tudo mais. E as cores, elas, sabendo utilizar, como você colocou aqui, elas trazem sensações. Esse ambiente, por exemplo, que a gente está aqui, eu queria que você falasse um pouquinho. A gente tem muitos tons terrosos, laranjas, a gente tem o cinza, a gente tem o preto. Que sensação que ele traz para quem está conhecendo um pouco mais desse ambiente? Então, aqui nesse ambiente, né, a gente tem uma base mais neutra, né, que é um azul bem clarinho, né, quase um cinza aqui nessa parede. A gente tem o teto branco, a gente tem o piso branco, né. Então, a gente tem essa base aqui toda neutra. Então, a gente usou aqui o azul, né, nas almofadas. A gente tem aqui o laranja, né, puxado para um tom terroso para compor esse ambiente. O azul, ele traz essa sensação, né, da segurança, né? E o laranja, ele já é essa coisa mais criativa, mais alegre, né? A gente tem dentro dessa escala, dessa paleta, né? Esse laranja, e ele traz essa sensação, né, da criatividade, então do ambiente mais descontraído. E, ao mesmo tempo, né, o azul, ele traz essa segurança. Então, eles dois combinados juntos, né, ele traz essa... harmonia de você harmonia, isso. Perfeito. Exato, né? E a gente tem aqui também, a gente continua aqui com essa questão do laranja, e é muito engraçado que você me lembrou uma historinha aqui que eu vou contar aí para quem tá nos assistindo. Aqui a gente também tem puxado pro laranja, terroso, ali também uma imagem, e também aquela imagem maravilhosa, como se fosse um deserto, né, com os elefantes e tudo mais. Também tudo voltado para essa coisa do laranja, criatividade. Você falou disso, de laranja, que traz essa coisa da criatividade. Quando eu era adolescente e morava com os meus pais, o meu quarto tinha uma parede laranja, tinha puff laranja, eu tinha tanta coisa laranja que minha mãe entrava no quarto e fazia:
gente do céu, tira um pouco. E sei lá, eu me identificava. E agora você está falando dessa parte criativa, eu sempre fui muito criativa. Essa coisa, né? O laranja, ele traz essa impulsividade, né? É verdade. Solta. Não, teve uma hora que minha mãe falou, meu Deus, tirou a parede laranja. Eu acabei tirando a parede laranja, eu fiquei só com os objetos decorativos laranja. Mas eu me identificava muito com laranja. É muito engraçado isso, né? E a gente, né, naquela época não tinha nem noção, né, gente? Você acha que vai pensar com 16 anos em decoração, você não tem nem noção. Mas é muito bacana você trazer isso, assim, porque eu acho que as cores, elas precisam ser entendidas, né? Quando você fala em projeto, em arquitetura, em decoração. Aqui nesse espaço, a gente tem esses 2 quadros aqui, né, belíssimos, né, essas obras de arte, essas fotografias, e dentro delas a gente consegue montar uma paleta, né, aqui a gente trouxe o verde, né, também, trouxemos o azul aqui na pinha, né, o vermelho, né, que está dentro dessa mesma escala do terroso, né, eles são cores vizinhas, né. Sim, se conversam. Então a gente, dentro desse círculo cromático, a gente precisa ir trabalhando dentro desse círculo, né, as tríades, né, as cores complementares, que são as cores opostas, né. Por exemplo, o vermelho e o verde, né, são cores opostas, é como se elas se casassem, né? Sim. E a gente tem também as cores análogas, que são aquelas cores vizinhas, né, que dentro do círculo elas estão uma lado a outra. Então, dentro do círculo cromático, né, que é uma ferramenta fantástica, a gente precisa saber utilizar isso dentro do projeto da gente, para a gente também valorizar o ambiente, né, e estar de acordo dentro de todas as necessidades, de todas as expectativas do que o cliente quer sentir dentro desse espaço. Não, com certeza, gente, uma explicação incrível, assim, uma aula, né? Embora que você também já é professora, por isso que ela consegue dar essa explicação também. Samira, assim, eu achei incrível porque realmente a gente está no ambiente, você que está nos assistindo consegue ver que não está pesado, não está carregado, e essas coisas das cores também, teve uma outra arquiteta que conversou comigo e falou, Thalita, dependendo de muitas cores, pode te deixar agitada e tudo mais, né, como você colocou aqui. Então, assim, a gente está num ambiente, eu diria assim, alegre, um ambiente alegre, sofisticado, e que você pode aproveitar essas dicas, assim, essas cores, para você levar aí dentro da sua casa. Sim, as cores, elas trazem essa identidade, né? Falam o ambiente que a gente vive, né, que a gente mora, que a gente habita, fala muito sobre a nossa personalidade, né? Então, o ambiente, ele tem que falar sobre a personalidade do cliente. E aqui nesses quadros, por exemplo, poderiam ser fotos de viagens, né, do cliente. Então, você traz essa coisa afetiva desses experimentos, das andanças por aí, para o lugar que a gente habita, né, que é onde a gente descansa. E hoje, né, como a gente está muito dentro de casa, né, então ter essas recordações do que a gente já fez por aí, né, do que a gente já andou por aí, pertinho da gente, aquece o coração, né, e nos dá a esperança de que já tudo isso vai passar e a gente vai estar por aí de volta. Com certeza, com certeza. E o bacana de tudo isso é porque vocês, assim, a gente tá aqui geralmente com vocês, profissionais, arquiteto, e o que eu gosto muito é que a casa, gente, ela tem que ser o seu gosto, ela não é a tendência. É claro que esses grandes profissionais vai trazer sempre dentro da sua visão, do que você gosta, do que pode se colocar. Mas assim, você tem que olhar para sua casa, assim, é o seu gosto, é você. A sua casa traduz a sua personalidade. Sim. Então, a função do profissional é essa, né? Entender o que esse cliente precisa, né, o que ele deseja, o que ele traz de memórias por aí, né, e imprimir isso no espaço para que a pessoa sinta-se bem naquele espaço. Aquele ambiente. Bom, gente, eu espero que você aí de casa tenha curtido todas as dicas da Samira, olhando bem esse ambiente, aproveitando essa harmonia aqui de cores que ela montou, que eu acho que você consegue, de repente, montar um cantinho aí ou falar com algum profissional para poder utilizar dessas cores e levar alegria para sua casa da forma que você curta. E eu quero te agradecer, que foi um prazer te conhecer. Muito obrigada, Thalita. Foi muito gostoso. Para mim é muito gostoso, né, falar de cores, né, falar sobre espaços, né, falar sobre essas sensações que as cores trazem, né, para a vida da gente. Muito bom. E ó, Samara, tu estava escondendo tua irmã aqui, arquiteta, viu?
Olha, um prazer imenso. Gosto muito da sua irmã, mandar um beijo para ela, para Samara. E dizer que foi um prazer e que você seja sempre bem-vinda aqui ao Mora Sergipe. Muito, muito obrigada. Gratidão pelo espaço. Pode, seja sempre bem-vinda. Até mais. Até.